Bem-vindos à nossa sexta aula sobre SQL Server, a parte prática dele. E aqui eu estarei mostrando como você pode filtrar os resultados de uma consulta, tá bom, gente? Para isso nós vamos precisar, é claro, preencher com mais valores, né, com mais linhas aqui, porque temos apenas 3 registros, tá, gente? Lembrando, quando eu falo de registro, eu estou falando das linhas, tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos preencher a nossa tabela, pessoas com mais registros. Eu vou fazer isso aqui, Insert into pessoas. Vou preencher os campos nome e o campo cell. Lembrando que esses são os campos da nossa tabela, tá, gente? Caso haja dúvida, você pode dar um select na tabela pessoas, aquele select simples, e aí você vai conseguir perceber quais são as colunas que estão fazendo parte dessa tabela. Então nós temos o ID, o nome e o celular. Lembrando que o ID ele tem o identity, ou seja, a cada novo registro ele coloca um número diferente, tá bom? Bom, então, voltando aqui, Insert into pessoas, vou preencher o campo nome e o campo cell. Vou colocar aqui values e vou passar aqui para baixo, tá? A gente pode fazer isso. Vamos colocar aqui Adriano. Vamos colocar aqui um celular para ele, que vai ser 11 988 81 4555. Vou colocar aqui uma vírgula. Vou copiar isso daqui, vou colar algumas vezes. Acho que 5 vezes já está bom, gente. Vamos aqui fazer algumas pequenas alterações. Aqui vai ser 97, aqui vai ser 87 4153. Aqui vai ser 59 35 25. Aqui vai ser o 4 3. Aqui eu vou colocar, vamos modificar aqui também, 8893 8190 8191. Pode ser. Vamos modificar os nomes agora. Vamos colocar aqui Leandro, Marília, Vitória e vamos ver aqui, Cristina. Pronto. Então, esses aqui são os novos registros que eu estarei adicionando para a nossa tabela pessoas, tá, gente? Então, comando para que você possa cadastrar mais registros é o insert, tá? Ele faz parte daquela categoria DML, Data Manipulation Language, tá bom? Então, insert into pessoas. Vou preencher o campo nome e o campo celular e cada valor atendendo a um campo aqui, tá bom, gente? Vamos selecionar e apertar F5. Bom, 5 linhas afetadas. Agora a gente pode executar aqui o select para ver quais são os registros. Nós temos agora Lucas, Emanuela, Kaique, Adriano, Leandro, Marília, Vitória e Cristina. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da filtragem de resultados no SQL Server. Quando eu falo filtrar os dados, tá, gente? Impor uma certa condição, e essa condição, uma vez sendo atendida, ela vai trazer resultados conforme a condição. Por exemplo, eu posso solicitar na minha consulta ver apenas os registros que estão acima do número 10. Né? Então, isso é uma condição que eu estarei trazendo aqui para a minha consulta. Então, ele vai trazer acima do 10 a Vitória e a Cristina. Como condição, eu posso pedir assim, traz apenas os registros que estão abaixo do 10. Então, vai trazer o Lucas, a Emanuela, o Kaique, o Adriano e o Leandro. Eu posso pedir também para que a minha consulta ela traga resultados com os IDs 5, 7 e 9. Eu posso fazer esta solicitação através de uma condição, tá bom? E é isso que a gente vai ver. Vamos lá. Bom, eu quero trazer apenas... Vamos começar de uma forma simples. Vamos trazer aqui, assim, select, asterisco from. Aí eu vou colocar aqui, ó, pessoas. E para que a gente possa trabalhar com essa filtragem, a gente vai usar o termo where.
Esse termo where significa onde, tá bom? Então eu estou pedindo, traga todos os campos, de onde? Da tabela pessoas, onde no campo ID eu tenha valores acima do número 5. Tá bom, gente? Então olha que legal, eu estou usando aqui uma condição, eu estou dizendo, os resultados, eles precisam ter como o ID um valor maior do que 5. Então o que a gente espera é o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, menos o Lucas, tá? Que o Lucas é o 5, né? Então olha só que legal. E usando o where, a gente pode colocar uma série de condições, tá, gente? Eu vou colocar aqui condições simples, que é para a gente começar. Vamos pedir agora o seguinte. Eu quero que seja exibido todos os campos, de onde? Da tabela pessoas, onde o ID é maior que 9. Agora nós vamos ter como resultado a Marília, a Vitória e a Cristina. Olha lá, gente, tá vendo? Então, através do where, a gente pode colocar uma certa condição para que os resultados, né, atendam a essa exigência aqui. Vamos colocar agora um outro operador. Aquele era o operador maior que. Nós temos aqui o menor que. Agora estamos pedindo, traga todos os campos de onde? Da tabela pessoas, onde o ID é menor que 9. Então, vamos ver. Ele trouxe o Lucas, a Emanuela, o Kaique e o Adriano. Por quê? Os seus IDs, eles são menores que 9. Então tem 8, 7, o 6 e o 5. Ah, mas e se eu quiser incluir o 9 também? Menor ou igual. Ou seja, ele vai trazer todos aqueles que são menores e também aquele que é igual. Eu seleciono, dou um F5 e até mesmo o Leandro apareceu aqui pra gente. É claro que eu poderia também fazer isso utilizando o maior ou igual, tá, gente? Olha só. Então nós aprendemos a utilizar o maior que, o menor que, o menor ou igual, tem o maior ou igual, e aí a gente pode pedir o seguinte, eu quero que todos os campos, né, apareçam, né, onde o ID é maior ou igual a 9, então ele vai colocar o 9 também como resultado. Olha lá, gente, 9, 10, 11, 12. Atendendo a nossa condição aqui, ó. O ID precisa ser maior ou igual a 9. Então ele trouxe aqueles que são maiores e também aquele que é igual. Olha lá que legal, né? Fábio, uma pergunta, e se eu quiser apenas o 9? Então você coloca apenas o símbolo de igual, o operador de igual. Tá bom? Nesse caso aqui você não coloca dois iguais, tá? É apenas um igual. Então, traga todos os campos da tabela pessoas, onde o ID é igual a 9. Vai aparecer apenas o Leandro, tá, gente? Olha lá, só o Leandro. Ah, e se eu quiser todos menos o Leandro? Então você pode colocar aqui o não igual. Então, a nossa exclamação seguida de igual significa não igual, tá? Seleciono e dou um F5 e ele vai trazer todos, exceto aquele que tem o ID 9. Porque é uma exigência que a gente está fazendo. Tá bom? Muito bem. Fábio, existe um outro operador para isso? Existe esse aqui, gente. Vou selecionar. E o que a gente espera é o mesmo resultado. Então dá para você utilizar o não igual. Ok? Ou seja, traga todos que não são iguais a 9. E tem aqui o diferente. Traga todos que sejam diferentes de 9. Tá bom? O resultado é exatamente o mesmo. Ok? Muito bem. Fábio, uma pergunta. E se eu quisesse impor aqui uma condição, não utilizando o campo ID, se eu quisesse trabalhar a minha condição utilizando o campo nome, então você poderia vir aqui, colocar o campo nome, igual, e entre aspas simples você vai dizer o nome da pessoa. Por exemplo, Kaique. Então, eu estou pedindo, traga todos os campos da tabela pessoas, onde o nome é igual a Kaique. E ele vai trazer apenas uma pessoa. Tá bom, gente? Poderia ser outra, poderia ser a Vitória. Então, vamos dar um select aqui, e ele trouxe aqui a Vitória. Ok? Ah, legal. Aqui a gente não utiliza maior ou igual, menor ou igual, tá, gente? Se bem que o maior ou igual, ele tem o igual lá também. Eu vou até testar. Se bem que não é muito comum a gente fazer isso, tá? Então ele só considerou o igual. O nome igual a Vitória, né? Se eu colocasse apenas o maior, né? Como é que ele vai saber, né?
um nome maior do que a vitória, então não faz muito sentido aqui, tá, gente? Por isso, quando eu estiver utilizando como condição um campo que vai ter um valor de texto, eu utilizo bastante aqui o sinal de igualdade. Posso utilizar também um não igual. Dessa forma, eu estou pedindo todos os campos da tabela pessoas, onde o nome não é igual à vitória. Então, todos serão exibidos aqui, com exceção da vitória. Tá bom? Então, quando eu estiver trabalhando em uma condição com um valor que, na verdade, é um texto, eu vou utilizar bastante o sinal de igualdade, ou o não igual, ou ainda o diferente. Tá bom, gente? E aí, o mesmo resultado. Ok? Então, nesse vídeo nós aprendemos a trabalhar com a questão de filtragem de resultados utilizando aqui a cláusula where, que significa onde. E após o nosso where, nós vamos especificar uma condição. E tem que tomar muito cuidado, porque assim, dependendo do campo que você escolher para trabalhar com a condição, você vai ter aqui, como nesse exemplo, o igual, o não igual e o diferente, trazendo bons resultados, tá? Se for um campo do tipo numérico, como é o caso do ID, você vai poder utilizar outros operadores, que você vai ter também bons resultados. Porque aqui você pode comparar se é maior, né, se é igual, se é maior ou igual, se é menor ou igual, se é não igual, se é diferente, tá bom? Então, muito cuidado nesse caso aqui da sua condição. E aí eu quero que vocês deem muita atenção ao campo que vocês escolheram. O campo é numérico, dá para usar praticamente todos os operadores. O campo ele tem um texto, então você vai focar no sinal de igual, o não igual e o diferente. Tá bom? Forte abraço e até o próximo.